literatura e eu quero começar a entrevista já lendo um trechinho. Beatriz Mitchell é uma mulher extremamente fria e arrogante. Ela é presidente de uma grande agência de publicidade chamada Vision e é casada com o lindo e sedutor Alexandre. Ela sempre consegue tudo o que quer e, na maioria das vezes, para isso, ela passa por cima das outras pessoas. Ela despreza e ela humilha. Esta é a tônica do livro Sombras do Passado, da escritora limeirense Lu Celeste, que tem apenas 25 anos. Lu, muito obrigada por sua participação no Fatos e Notícias. Eu que agradeço o convite. Bom, conta pra gente como é que surgiu a ideia de escrever esse livro e já dá uma palhinha aí do que se trata. É um drama? Isso, é um drama É um com romance. Tem um segredo, que tem um suspense, que causa todo um suspense no livro. Mas o livro surgiu porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre, desde pequena, leio muito, escrevo muito. Aí um dia eu comecei a rabiscar uma história, comecei a rabiscar essa história aí. E tudo no caderno, o Vinícius até viu o caderno lá. Ela tá falando isso porque eu fui no feriado, né, na quinta-feira, até conhecer um pouco da... Se eu não me engano, tem imagens aí, se tiver já podemos até mostrar, que eu visitei, né, a casa da Lu Celeste, temos aqui, né, ó. Ela mora lá no Jardim Antônio Simonetti, né, a dona Giraci, que é a mãe dela, muito orgulhosa da filha, né, por ter, né, uma filha escritora, né, não é pra qualquer um, né, uma filha escritora, né. Não, pois é, e... Gabaritada. Né, então, e os vizinhos, né, foi muito fácil achar a casa dela, porque quando eu fui conhecer a história... Aqui que mora a escritora? Eu queria conhecer a história da Lu Celeste, todo mundo, é aqui, ó, todo mundo já, lá no bairro, todo mundo já conhece a Lu Celeste. Bom, Lu, do que fala o livro, então? Ele conta a história de um casal que tem um casamento de fachada. Eles têm um segredo, a Beatriz, ela esconde um segredo que só ela e o marido conhecem, que acabou com todo o passado, todo o amor que eles tiveram um pelo outro. E no meio da história ela conhece outro rapaz, eles se envolvem, só que assim, o segredo dela, esse passado dela assim, bem difícil que ela tem para superar, impede ela de ser feliz novamente. E no desenrolar da história eu vou contar esse segredo e a Beatriz vai tentar superar essa história junto com o rapaz. Mas vamos lá, voltando lá atrás. Então, tudo começou com rabisco. Tudo começou com rabisco. E aí, quando eu comecei a faculdade de logística, que não tem nada a ver, nada a ver, de logística, não tem nada a ver, eu comprei meu notebook, né, porque eu precisava dos trabalhos. Falei, quer saber, eu vou passar meus poemas, porque eu também escrevo alguns poemas, né, e vou passar essa história limpa. E comecei a passar limpa. Aí, nisso, eu mostrei pra um, mostrei pra outro, e minhas amigas, nossa, por que você não termina? Aí, deram super apoio pra mim terminar. Eu falei, vou terminar, mas nisso foi os 2 anos da faculdade. Correndo, tentando terminar, porque é uma coisa que eu escrevia, como eu trabalhava, estudava... Paralelamente. Paralelamente, só nas horas vagas, né? Tinha que ter um tempo com o namorado, tudo, então era pouquinho tempo. E fui terminando, quando eu terminei todo mundo, então agora você tem que publicar, né? Eu falei, meu Deus, como que publica um livro? Eu não fazia a mínima ideia de como publica um livro, porque eu já li bastante, tudo, mas... Como que publica um livro? Até porque, assim, não é apenas escrever, né? Você tem que dividir por capítulos, tem todo um prefácio, né? Tem toda uma parte aí que tem que ser cumprida para poder, enfim, publicar um livro. Eu até falo que escrever foi a parte mais fácil da história. Porque é muito fácil para mim imaginar e escrever e digitar, é muito fácil. Mas o resto todo o processo para o livro ficar prontinho, assim, materializado na minha mão, foi bem complicado. Porque eu não sabia nada. Demorou quanto tempo, mais ou menos? Cerca de 1 ano, 1 ano e meio, eu acho, depois que eu terminei. Porque eu fiz o lançamento dele em fevereiro desse ano, em Palacete. Sabe o que eu acho que é muito desafiador? É quando você bate, né, nós estamos vendo aqui a imagem, a capa, né? Quando você escreve o livro, divide todo em capítulos, e a escolha da imagem, assim, não é uma parte também bem difícil, né? Bater o martelo, qual que vai ser a capa? A capa é muito louca, a história da capa. Porque quando eu terminei o livro, eu sou muito ruim com desenho e com imagem. Eu falei, eu não faço ideia do que eu vou fazer na capa. Eu só via branco, eu não via nada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer na capa? E o pessoal do meu trabalho sempre me ajudou muito, sempre estava lá empolgado, falando sobre o livro. Aí um dia, uma amiga minha, a Cris, a gente conversando sobre o livro, aí do nada ela, Lu, peraí, eu sonhei com a sua capa esses dias. Eu, Cris, como assim? Ela, não, eu sonhei que eu tava num lugar... E eu saí com um livro que tinha uma mesa e 2 taças de vinho e uma caída e o vinho derramando. Aí eu mentalizei aquilo. Falei, meu, é a capa. É a capa. Porque tem tudo a ver com a história. Ela não leu. E tipo, tem a ver com o começo, com o fim do livro. Eu falei, Cris, você me salvou, porque eu não conseguia pensar numa capa.
E daí uma outra amiga minha, Patrícia, que trabalha com design e tudo, ela ajudou a desenhar, fez os primeiros esboços dos desenhos, que eu mandei para a editora e depois eles acabaram finalizando com essa capa. Mas foi um sonho a capa. Curiosidade, né, Dani, Os bastidores do as livro. capas do livro da Lu. E me diz uma coisa, essa editora não é brasileira, né? Ela é de fora. Como que foi, assim, você conseguir, né, publicar um livro? Por isso que eu de uma disse que já está editora? ultrapassando fronteiras, né, o livro da Lu. E eu tô tão feliz que ontem uma menina lá de Lisboa comprou meu livro e postou que tinha comprado o primeiro livro na Feira de Lisboa ontem. Olha que legal. E, assim, quando eu terminei, eu fui mandando para as editoras do Brasil, não sabia nada, mandei para algumas editoras e nenhuma me retornou, ou uma só retornou, fez uma proposta muito absurda que eu não tinha condição. Ela queria que eu ficasse com 500 exemplares, acho que é R$33 cada um. Eu falei, como? Não tem condições. E aí eu conheci a Chiado Editora de Portugal. Eu vi que eles publicavam bastante autores brasileiros novos. Eu falei, vou tentar, passei um e-mail, perguntei como funcionava, a seleção deles e tal. Aí eles pediram pra mim enviar o livro no Word mesmo, pra eles darem uma olhada. Aí me retornaram dentro de 15 dias, disseram que gostaram muito da história e que tinham interesse. A proposta que eles me fizeram eu achei muito boa, porque hoje em dia as livrarias, pelo menos as que eu conheço, não fazem uma proposta dessas. Que foi, eles iriam publicar 1000 livros desde que eu ficasse com 150. Os outros 850 eu ficaria com eles em Portugal, para eles venderem por lá, ou distribuir nas outras livrarias, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E você teria que comprar 150? 150. 150 e R$28 foi a quantia que eu fiquei. E para conseguir o dinheiro, né, porque eu também não tinha, a gente organizou uma pré-venda. Eu fiz uma pré-venda para todos os meus amigos e familiares, que foi essencial para conseguir publicar o livro. E eu vendi 100 livros antecipados. Com esse dinheiro, eu coloquei mais um pouquinho e paguei a publicação dele. Ou seja, foi quem impulsionou também a carreira foram os amigos e os familiares. Meus amigos e familiares, nossa, eles acho que foi a parte mais importante de tudo, porque como eu sempre gostei de escrever, eu nunca pensei em ser uma escritora. Eu gostava de escrever, mas eu nunca pensei em levar isso como carreira. Mas eu gostava de escrever. Mas aí quando eles começaram a me apoiar, a escolher o pseudônimo, a escolher tudo, eu falei, gente, vou fazer por vocês, né? Todo mundo impulsionando aí, continuar. E olha só, uma grande incentivadora é essa daí, que deu entrevista para o Vinícius Boer. Vamos conferir. Isso mesmo, Juracy. Juracy, como que é para você, né, enquanto mãe da Lu, olhar, né, ter uma filha escritora? Nossa, o maior orgulho para mim. O maior orgulho. Demorou um pouco, minha filha, mas saiu. Eu quero ler a continuação. Como foi quando você pegou o livro, leu? Eu li as 2 primeiras páginas dele, aí não deu vontade de parar de ler mais, né? Eu li em 2 dias. Eu adorei, 300 páginas, li em 2 dias. E você acha que todas as famílias têm que incentivar mesmo a leitura para que a gente construa aí um país melhor? Eu tenho certeza que sim. Sei lá, eu gosto de ler também. Eu sempre gostei muito de ler. Só não tive a paciência dela, né? Assim, para escrever. Mas ainda eu falei para ela, vou fazer uma biografia minha ainda. Ainda vou fazer. Ela tem a filha escritora, né? Eu já tenho a filha escritora, é só digitar. Eu vou fazer ainda. Mas é um orgulho essa minha filha para mim. Para mim e para a família toda, né? Grande abraço à dona Juracy, que bom, né? Mãe é sempre mãe, tem que estar junto nos momentos bons, como esse também, nos momentos de dificuldade, né? Ela me incentiva muito. Bom, e eu estava lendo um trechinho do livro, inclusive, agora, também, antes de começar o programa, e tem uma parte que me chamou muito a atenção, né? Porque a tônica do livro é sobre a vida da Beatriz, que é a personagem principal, que era linda e milionária, e era muito difícil que as pessoas à volta dela acreditassem que ela pudesse ser infeliz. E por que isso acontece, né? Vinícius, Lu, por que a gente tem essa coisa de achar que as pessoas, olha, ela é muito rica, ela tem poder, ela tem um marido lindo, enfim. E quem falou que uma pessoa dessa não tem problemas? Aliás, né? Esse perfil da Beatriz, ele é muito próximo. Todo mundo tem alguém muito próximo, que de repente você conhece, fala, pô, nossa, a pessoa tem tudo para ter aquela vida extraordinária, mas às vezes parece que mesmo falta com tudo, né, falta aquilo que é essencial, né? E como foi construir essa personagem, a Beatriz? Quando eu comecei a escrever ele, eu tinha começado primeiro pelo segredo dela, que seria o motivo por ela viver nesse casulo que ela vive hoje. Porque ela tem os motivos dela para ser uma pessoa assim. Acho que todo mundo, né, que não consegue ser feliz, tem
algum problema, alguma coisa que ocasionou aquilo, né? E para desenvolver esse personagem da Beatriz, eu fiz baseado no que seria o segredo dela. Então, as características que eu dei a ela, dela ser uma pessoa fria, arrogante e tudo mais, que ela é. Segredo, né, que fez com que a dona Financeira lesse em 2 dias para descobrir logo qual que é o segredo. E todo dia eu chego do serviço, ela e a minha cunhada falam: Luana, vai escrever o segundo livro, por que você não está escrevendo? A minha cunhada não quer nem que eu jante mais. Ela quer o livro. Essa Beatriz existe na vida real? Então, não. Minha mãe fala que tem um pouco de mim, assim, sabe? Mas eu acho que não. Acho que a Beatriz é bem no mundo da ficção mesmo. Mas eu acredito que mulheres como Beatriz existem sim. Por ter os motivos que ela teve. Mas, assim, eu não convivo com nenhuma Beatriz, não. Ela foi tudo da minha imaginação mesmo. Toda inventada. Toda inventada. Ô Lu, e você também escreve poesia? Você tem outra publicação além dessa? Eu escrevo poesias e eu vou estar participando com o pessoal daqui de Limeira, com 28 poetas. Eles vão lançar uma antologia lá na Bienal do Livro, no dia 27. E acho que vai ter 4 poesias minhas que vão participar. Chama Verso Amigo 2. O primeiro foi lançado em 2014. E eu vou participar junto com eles. Vai ser minhas primeiras poesias publicadas também. O que é escrever uma poesia? Assim, precisa de uma... Qual que é essa fonte de inspiração? Ó, pra mim, agora eu vou meter o bedelho aí onde eu não conheço. Poesia, ela é bonita porque ela é triste. Tô errada? Também. Acho que a maior fonte de inspiração pra poesia vem no momento que você tá triste mesmo. É Você tá lá na fossa, quando você tá com saudade, quando a gente tá na solidão, aí né? você escreve. Os melhores textos saem dessas situações de sofrimento, não é? Sim, mas eu tenho um poema que eu gosto muito, que eu escrevi ali num dia que eu só tava andando assim, observando todo mundo, que fala sobre o uso do celular. Dá pra citar? Tá decorado? Só um Mas eu trechinho. consigo. Só um trechinho. Vamos lá. É assim, como assim? Hoje, enquanto andava, observei uma situação. Todos de cabeça baixa, com o celular na mão. Parece que essa tecnologia que existe hoje em dia criou uma nova geração. E fiquei pensando que também faço parte dessa revolução. O tempo todo atualizados, conectados, informação em tempo real. Vejam só que legal. Mas não sei até que ponto isso faz bem ou faz mal. Porque me aproxima de quem está distante. Respondo a um amigo num clique, num instante. Mas me afasta de quem está perto. Ao mesmo tempo estou longe da minha família, embaixo do mesmo teto. E depois fiquei pensando na pobre natureza, com toda a sua beleza, ignorada com certeza. Ninguém mais tem olhos para ela. Os olhos estão em outras coisas mais belas, outras telas, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, por aí vai. Uma longa lista de aplicativos que não acabam mais. Mas quem sou eu para julgar ou comparar? Também sou mais uma em 1 milhão, da nova geração, que vive de cabeça baixa com a tecnologia na mão. Parabéns! Muito bem. Parece que até foi combinado, mas olha, você que está em casa não foi combinado não. Porque no primeiro bloco, no segundo bloco, a Priscila falava sobre o uso do celular. Olha, é verdade. Você com essa temática, né? É que essa decorei que eu gostei muito dela. Eu recitei ela num sarau que eu fiz esses dias. E ela é muito reflexiva mesmo. Ela fala sobre essa... ela enaltece a tecnologia, porque acho que toda tecnologia vem aí para ter um avanço tecnológico, só que ela faz um alerta, né? Cuidado para que a gente se afasta de quem está perto, né? O cuidado gente, com vamos o se outro. abraçar, vamos ter contato. Olho no olho. Olho no olho, né? É tão legal isso, a gente tá perdendo, né? A gente perde, infelizmente, é toque no celular que a gente tá perdendo o olho no olho. Bom, Lu, quem quiser comprar seu livro? Gente, por enquanto só comigo, porque eu tô tendo uma dificuldade muito grande de trazer para uma livraria no Brasil. Eu tenho só nas livrarias em Portugal e comprar a euro é muito difícil. Eu tenho só 16 exemplares comigo, vou ver se eu consigo trazer mais alguns para cá. Mas tem a página do livro, que chama Sombras do Passado. Quem quiser comprar pode deixar mensagem na página, que eu respondo. Para Limeira eu posso enviar, o frete é grátis. Se for fora de Limeira, eu só envio com a taxa do correio. Mas, por enquanto, eu não consegui trazer para nenhuma livraria aqui no Brasil ainda. Que dá até vontade de ler, né? Qual é o segredo de Beatriz? Será que ela não vai me contar a hora que acabar o programa? Não, você vai ter que ler. Feliz, você sabe. Então, mas você sabe que, olha, eu passei uma lábia, pedi para ela me contar, só que ela não contou e eu ainda saí mais curioso ainda, né? Eu até ia começar eu tenho um exemplar, até indico. Eu ia começar o livro ontem, mas ontem eu recebi aquelas visitas inesperadas que impossibilitaram, mas a partir de hoje eu vou vou descobrir qual que é o segredo da Beatriz. Descobre. Você estava me falando que você fez logística, né? O curso não tem nada a ver com humanas, digamos assim. Você acha que o fato de esse gosto pela leitura, esse gosto pela escrita, acaba influenciando positivamente na escolha de qualquer carreira? Sim, eu acho que
quando você lê, você abre outros horizontes. Acho que todo mundo que lê Se expressa melhor. se expressa melhor, fala melhor, porque acho que a leitura, sei lá, ela... Não sei, ela agrega muito. Eu gosto muito de ler. Eu sou apaixonada por leitura desde pequena, quando eu conheci o Tony Brandão. Adorava os livros dele. Então, acho que ler é muito importante. Acho que quem não lê deveria ler mais, porque... E para aquela pessoa que já não tem o gosto pela leitura, é possível? Qual que é a dica que você passa? Eu acho que pra ela começar. Eu acho que ela não pegou um livro que ela gostasse muito. Porque eu acho que tem livro que realmente te trava. Às vezes a pessoa só escolheu um livro errado. Às vezes não é o que ela gosta. Às vezes ela escolheu um livro lá, começou a ler, não gosto de ler, mas não é, às vezes é só o livro. Para você, quais são os livros ou escritores que mais te influenciaram? Eu gosto muito dos internacionais, mas eu sou fã do Tony Brandão. Mas eu gosto muito da Stephanie Meyer, da escritora de 50 Tons de Cinza. O meu livro tem umas partes um pouco quentes, adultas, tá? Não sei se o pessoal... Tem que ter, né? Tem que ter, ué. É um livro para adulto. É um livro para adulto, tá? Tem umas partes bem quentes. Mas eu gosto mais dos internacionais. Sou fã de Crepúsculo, 50 Tons, Jogos Vorazes, Divergente. Muito bem. Luz Celeste e Sombras do Passado. Parabéns, muito obrigada pela participação no Fato e Notícias e boa sorte para você, Lu. Obrigada. Bom, e agora a gente vai falar sobre esporte.